Quem contou diz amém? Diz assim, 1 Reis 11:32. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Amém? Vamos tomar a solução. 3 reis governaram Israel na sua totalidade. Saul foi o rei a qual Deus ele escolheu, porquanto o povo queria que a nação de Israel se parecesse com as outras nações estrangeiras, porque todas elas tinham um rei, todas elas seguiam a monarquia, e começaram ali, de certa forma, a rejeitar Samuel, que era o líder em exercício, que era o juiz a qual julgava a causa do povo. E tendo rejeitado Samuel, o próprio Deus disse: Samuel, não se preocupe, porque não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Mas fique tranquilo, eu farei conforme o coração dele deseja. Então Deus ele vai buscar um homem a qual atendesse os requisitos necessários para que pudesse governar sobre Israel. E aí ele vai encontrar Saul, um homem até íntegro, um homem até reto, um homem de boa aparência, um homem apto para governar. E Deus ele levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Saul ele governa Israel na sua totalidade, composta por 12 tribos. Só que Saul é o tipo de pessoa que começa bem, mas ao longo do caminho, cego pelo poder, cego pelo orgulho, ele vai começar a querer fazer as coisas do jeito dele. Vai deixar de fazer as coisas da forma que o Senhor ordena e vai começar a ser guiado pelas suas próprias convicções. Dessa forma, chega um momento em que Deus ele rejeita a Saul. Deus ele não quer mais Saul como rei de Israel. E agora Deus ele vai buscar alguém improvável aos olhos do povo, mas alguém que era íntegro, reto e fiel aos seus olhos. A palavra do Senhor vai dizer que ele acha Davi no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Davi, ele era homem de pequena estatura, ele era jovem, era de boa aparência, mas a verdade é que ele era meio que rejeitado na sua família, porque Deus ele manda Samuel ir até a casa de Jessé com o vaso cheio de azeite, com o chifre cheio de azeite, e chegando lá, ele haveria de ungir um de seus filhos a rei de Israel, seria o novo rei de Israel. Só que chegando lá, Jessé ele faz passar todos os seus filhos, aqueles que eram mais fortes, aqueles que eram aos olhos humanos mais preparados, aqueles que faziam parte até mesmo do exército de Israel, e foram passando todos os seus filhos, de modo que todos eles passavam, e quando Samuel pensava que era aquele a qual haveria de descer o óleo sobre a cabeça, Deus falava: não, Samuel, não é este ainda, porque você olha pela aparência, mas eu vejo o coração. Até que passam-se todos os filhos de Jessé, e ainda Deus não tinha dito que havia escolhido. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? Aí Jessé vai dizer: não, ainda tem um, ele é o menor, ele é o mais novo, só que ele está lá apacentando as ovelhas no campo. E Samuel manda chamar, porque ninguém haveria de assentar à mesa enquanto ele não chegasse. Aí eu começo a entender que muitas das vezes o fato de as pessoas serem engrandecidas, as pessoas serem ensoberbecidas, as pessoas serem cada vez buscando degraus para galgarem lugares mais altos, é até agradável aos olhos do povo, aos olhos humanos, é até aplausível aos olhos humanos, mas Deus ele não olha para a aparência, Deus ele não olha para o status, Deus ele não olha para a foto que está no cartaz, Deus ele não olha para quantos seguidores você tem nas suas redes sociais, Deus ele olha para o coração. Quanto maior você for, mais destaque você tem. Quanto maior você for, mais você impressiona. Mais você é, mais você agrada. Mas no reino de Deus, para você agradar, o coração do Senhor você tem que descer. Quanto menor você for, mais o azeite desce. Quanto menor você é, mais a glória te enche. Quanto menor você é, quanto mais você encolhe, mais Deus cresce na sua vida. E agora Samuel vai ungir Davi, rei de Israel. Davi então ele vai, todo mundo já conhece, eu vou correr um pouquinho aqui para a gente não falar. Todo mundo já conhece a história. Davi ele vai encarar
o gigante Golias, gigante esse que afrontava todo o exército de Israel, dizendo: não há homem em Israel capaz de duelar contra mim. E Davi, certa vez, levando o mantimento para os seus irmãos, escuta a afronta do gigante e diz: quem é este circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Fala para o rei que eu vou duelar contra ele, e todo o povo saberá que há Deus em Israel. Você já conhece a história? Davi, ele chega para o rei e diz para o rei que ele haveria de duelar contra o gigante. O rei não gosta muito da ideia, a princípio. Só que Davi ele vai começar a mostrar o seu currículo. Olha, rei, eu apacentava as ovelhas de meu pai. Eu não faço parte do seu exército. Mas sempre que vinha o urso ou o leão, eu lutava com ele e protegia as ovelhas. Davi está falando para o rei o seguinte: rei, realmente eu não entendo de batalhas terrenas, eu não entendo de batalhas naturais, eu não guerreio contra pessoas, mas de batalhas sobrenaturais, sempre que vinha um urso ou um leão para agarrar, para aniquilar as ovelhas de meu pai, eu estive disposto a enfrentar com a minha própria vida. Sabe qual é o problema de hoje? É que muitos estão até sendo especialistas em batalhas humanas. É irmão guerreando contra irmão, é pastores guerreando contra pastores, missionário contra missionário, é um querendo ser maior que o outro. Mas Deus vai nos dizer que nos chamou para guerrear contra as sortes espirituais da humanidade, das regiões celestiais. Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida para que você consiga guerrear as batalhas sobrenaturais dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho. E Davi aprendeu seu currículo. Ele não matou um urso, ele não matou um leão. Ele disse sempre que vinha, que veio várias vezes, e todas as vezes ele prevaleceu. Por quê? Porque ele era forte? Porque ele era alto? Não, ele era baixinho. Porque ele tinha armadura? Não, porque ele era cheio do Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus que vai fazer você vencer as suas batalhas. É o Espírito Santo do Senhor que vai fazer você vencer as suas guerras. E Davi, então, colocando isso diante de Saul vai falar: tudo bem, já que você mata urso, Davi, já que você mata leão, vou fazer o seguinte: toma minha armadura, veste a minha melhor armadura e vai guerrear contra os gigantes. Aí Davi vai falar o seguinte para o pastor Jorge: olha, essa armadura é muito pesada, essa armadura é muito grande, essa armadura não cabe em mim. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi vai se apresentar diante do gigante levando uma bolsa de pastor, levando um cajado de pastor, levando uma funda de pastor. Sabe por quê? Porque Davi não estava indo como um rei. Ele tinha um som de rei, mas ainda não tinha um título de rei. Davi estava indo com aquilo que ele era. Ele foi guerrear contra o gigante, não foi como um guerreiro, ele foi como um pastor. Aí tem gente que está aqui dentro e está dizendo assim: ah, quando eu for levantado a missionário, o diabo sai de perto que eu vou passar por cima. Ah, quando eu for levantado a obreiro, ah, quando Deus me levantar pastor, ah, quando Deus me levantar pastora, não vai dar para ninguém, eu vou destruir o inferno. Aí Deus está falando assim: ó, é o que você é da forma que você tem, aquilo que você tem nas suas mãos, é por isso que Deus vai te usar. Não é amanhã, não, é a partir de hoje. Davi tinha um som de rei, mas ainda não era rei, mas ele era pastor, ele foi guerrear como pastor. O Davi tinha que esperar uma coisa sobrenatural, extraordinária acontecer nas nossas vidas, para que a gente possa tomar uma posição, para que a gente possa se levantar. Aí Deus está falando: ó, é do jeito que você está, é dessa forma mesmo que eu te chamei, é dessa forma mesmo que você vai guerrear, é dessa forma que você vai matar gigante, é dessa forma que você vai vencer o inimigo das tuas almas. Davi ele vai e vence o gigante. Todo mundo já conhece, passa-se os anos, perseguição de Saul contra Davi. Davi ele vai finalmente
depois de 10 anos, se assentar no trono. E governa também as 12 tribos de Israel. Aí, Davi, ele vai gerar filhos, vai cometer um deslize, vai gerar filhos, e Deus ele vai perdoar Davi por conta do seu pecado. E um dos filhos de Davi chama-se Salomão, que era outro improvável. Afinal de contas, Salomão era o filho da mulher a qual Davi havia cometido adultério lá na frente, e que, pedindo perdão ao Senhor de todo o coração, Deus o perdoou. Então, mais provável é que outro filho que não fosse Salomão se tornasse rei. Mas depois que eles se consertaram, depois que eles se ajeitaram, Deus prometeu que Salomão seria o próximo rei. Os anos passam, Davi está perto de sua morte, chama um profeta e unge Salomão, o rei de Israel. Salomão foi o rei mais próspero que Israel já teve, porque Deus apareceu para ele em sonho no início de seu reinado, ainda jovem, e perguntou para ele: pede-me o que queres que eu te darei. Ele podia pedir glória, podia pedir riquezas, fama, e tudo que ele pediu foi: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Deus falou: por quanto não me pediste riqueza, nem fama, nem glória, eu te farei o homem mais sábio de toda a terra e te acrescentarei riquezas, fama e glória. E Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra na sua geração. Salomão ele foi o homem mais próspero, mais rico de toda a terra na sua geração. E Salomão foi o homem mais sábio, escreveu Provérbios, escreveu o livro de Salmos, alguns salmos, escreveu o livro de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Só que teve um momento na vida de Salomão que ele se envaideceu. Numa época que Deus tolerava a poligamia, que os reis tinham por costume ter várias esposas, várias concubinas, Salomão ele caiu na besteira de adquirir 700 esposas e 300 concubinas dela. Se uma delas queria de doido. Mas amém, glória a Deus. E casou com muitas mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras trouxe para Israel os seus deuses, os seus cultos. E elas perverteram o coração de Salomão. 1 Reis capítulo 11, versículo 4 vai dizer que as suas mulheres perverteram o seu coração. Salomão agora, que era o homem mais sábio de toda a terra, agora está com o seu coração totalmente corrompido, levantando altares a Astarote, levantando altares a deuses pagãos. E Deus vai falar o seguinte: Salomão, eu rasgarei das tuas mãos o reino. Eu vou dividir o reino de Israel, mas não farei nos teus dias por amor a Davi, farei nos dias de teu filho. Salomão então vai ter um filho chamado Roboão. Quando Salomão morre, Roboão assume o reinado. E Roboão é um tipo de pessoa totalmente influenciável por más companhias. Roboão assume o reinado e coloca dentro do palácio como conselheiros os seus amigos, jovens igual a ele, inexperientes igual a ele. E o povo começa a questionar por que os impostos estão sendo tão pesados sobre eles. O assunto chega até Salomão. Salomão fala o seguinte: olha, eu vou me aconselhar com meus conselheiros sobre o que pode ser feito. Aí ele chega para os conselheiros mais velhos, que assistiam diante de seu pai Salomão, e fala: o que devemos fazer? Os conselheiros velhos falam o seguinte: olha, realmente eles têm razão, vamos aliviar a carga de impostos, o povo não está aguentando mais. Mas Salomão não gostou,
foi buscar conselho com seus conselheiros mais jovens. Aí os mais jovens disseram assim: Roboão, você que é o rei, é você que manda, você que sabe de tudo. Se o povo está reclamando que está pagando 1.000, bota eles para pagar 10.000. Se o povo está reclamando que está sendo regido com vara de ferro, rege ele com vara de escorpião. E essas palavras soaram agradáveis aos ouvidos de Roboão. Roboão aumentou a carga de impostos sobre o povo se rebeliou, e fez Jeroboão o seu novo rei. 10 tribos de Israel agora seguiram Jeroboão, e 2 tribos ficaram com Roboão. O reino foi dividido em parte norte e parte sul. Parte norte, capital Samaria, conhecido ainda como Reino de Israel. Parte sul, capital Jerusalém, conhecido como Reino de Judá, porquanto as 2 tribos que faziam parte eram Judá e Benjamim. Levi também, mas Levi não era contado como tribo. E agora havia 2 partes: um rei governando a parte sul e um rei governando a parte norte. Os reis, todos os 19 reis que governaram a parte norte, todos eles andaram segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias convicções, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas na parte sul, preservou-se a linhagem de Davi. Davi era conhecido como lâmpada de Israel. Você abriu sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, você vai ver que Davi está diante de 4 gigantes, juntamente com seus valentes, a qual um dos gigantes ia matar Davi. Abissai protege Davi e fala assim para Davi: Davi, na próxima vez você não precisa vir, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Davi era conhecido como lâmpada de Israel. E a promessa do Senhor a Salomão foi o seguinte: olha, eu vou trazer juízo sobre a tua descendência, mas não farei nos teus dias por amor a Davi, farei nos dias de teu filho, rasgarei o reino, dividirei em 2 partes, mas manterei uma lâmpada acesa diante de mim. E agora os reis que governavam a parte do sul eram da linhagem de Davi. Todas as vezes que na parte sul assentava-se no trono de Davi um rei do seu sangue, a lâmpada se acendia. Havia uma lâmpada acesa diante do Senhor. Podemos destacar reis tementes, retos, íntegros, que fizeram coisas grandiosas pelo povo de Deus, assim como Asa, assim como o rei Josias, assim como o rei Ezequias, assim como o rei Josafá. Todos estes governaram a parte sul, o reino de Judá. Rei acendia o trono, a lâmpada se apagava. Quando a lâmpada se acendia, quando o rei morria, a lâmpada se apagava. Quando assumia o novo rei no trono de Israel, da linhagem de Davi, a lâmpada se acendia. Quando esse rei saía do trono, a lâmpada se apagava. Quando o novo rei se assentava, a lâmpada se acendia. Todas as vezes que um rei governava a parte de Judá, se assentando no trono de Davi, havia uma lâmpada acesa diante de Deus. Só que chega um momento que, assim como a parte norte é destruída por Samaria, por andarem